É assim que você estava, Zecão? Ai, pera um pouco. Era assim mesmo, tia Chico. Andava sem Jesus. Eu era cego, não tinha visão, era aleijado. Não fisicamente, mas espiritualmente. E você que entrou aqui nesta noite, pela primeira vez, aceita Jesus. E Ele vai mudar a tua vida, amém? Amém. Jesus é bom demais. Amém. Eu acho que a sua história é um pouco diferente daquele irmão ali, Zecão. É Zecão? É, eu acho que é um pouco diferente. Depois vocês conversam aí, pode ser? Pode ser, mas eu sou original, hein? Não esqueça. Então tá. Ô, Zecão, Oi. esse é bem divertido, mas ele traz uma mensagem muito forte nos nossos corações. Porque às vezes nós entramos na igreja e a gente não está aleijado fisicamente, mas às vezes está precisando de algo mais no espiritual, está faltando algo espiritualmente. E Jesus, ele é especialista em fazer isso, em fazer aquilo que um homem não pode fazer, em consertar o que precisa ser consertado, não é verdade? É verdade. A gente não conhece você, não conhece seu coração. Não sabe se você veio aqui contente ou triste ou desanimado. Mas sabe que Jesus Cristo, dono dessa igreja, Ele está aqui. E Ele pode mudar a situação da tua vida, amém? É só você crer. Jesus está aqui, amém? E vale lembrar de uma coisa, Zecão, que às vezes tem uma mamãe ou um papai orando pelo seu filho já faz muito tempo e parece que Deus não responde. Mas vamos dizer para ele que Deus, ele responde às nossas orações, porque alguém orava por você, né? E você estava lá no mundo perdido e Jesus te tirou lá no mundo das drogas, te colocou dentro da igreja para louvar e exaltar o nome do Senhor, não é verdade? É verdade. Jesus Cristo, irmão, pai e mãe, você que está aqui nesta noite, eu não tive a oportunidade de nascer no berço evangélico como todas as crianças que aqui vêm. Mas saiba que se você continuar orando, buscando, você que tem seu filho na igreja, saiba que Jesus, Ele é poderoso para ir lá e libertar. Jesus, Ele tem poder para entrar numa boca de fumo e lá e salvar o teu filho e trazer ele para dentro da igreja. E você, pai e mãe, que tem seu filho ali dentro, valorize esse momento, valorize esse dia, chore com ele, ri com ele, abrace ele, ensine a palavra do Senhor para ele, porque Jesus vai te honrar, amém? E aí, Zecão? E agora, Belinha, Maria, tudo bem com vocês? A vovó Maria tá aqui bem quietinha. É assim, é o Zecão que canta, mas é ela que fica cansada. Que engraçado, né? É velha, né? É. Olha, Zecão, respeito com as pessoas mais idosas. Não é velha, é mais idosa. Mais idosa. É. Qual a diferença de velho e mais idosa? A diferença é a pronúncia. Ah, tá. Tá Mas bom? é velho a mesma coisa. É velho a mesma coisa? Ô, Zecão, agora nós vamos entrar na palavra do Senhor. Amém. Amém? Amém. E eu não quero ninguém conversando, ok? Você entendeu? Entendi. Eu quero que você, a Belinha e a vovó Maria sentem lá atrás, tá? Mas ó, de boquinha fechada para escutar a palavra do Senhor. Promete que não vai ficar conversando o culto inteiro? Prometo. Eu vou ouvir a palavra de Deus para mim crescer bem forte na palavra. Ah, então tá bom, então, amém. Vamos se dirigir até lá atrás, então? Vamos então, Belinha, vamos dar tchau para as crianças, que Deus abençoe, amanhã a gente volta, e amanhã a gente volta com mais uns 3, né, Zecão? Sim, mas já vou ficar com saudade dessa igreja. Gostei muito de vocês, hein? Tchau. Amém, crianças? Quem já ouviu falar de alguma história de milagres? Você já ouviu? A tia Chico vai contar uma história para vocês agora. Não foi nada ensaiado com as pessoas adultas, tá? A tia Chico vai contar para vocês uma história de um homem chamado Jairo, tá? Jairo, isso, tá? E eu vou convidar o irmão para chegar aqui. Vem cá, irmão. Jairo. A irmã também pode vir, a mulher de Jairo. Cadê a menina? Isso, vem cá. Vamos improvisar aqui.
Jairo é uma história bíblica muito bonita. Eu achei fantástica essa história. Vocês sabiam que essa história chama a atenção de muitas e muitas pessoas? Sabe por quê? Porque a Bíblia conta a história de uma família, de papai, mamãe e de uma filha. E a Bíblia nos conta uma história de que Jairo, ele era um homem muito conhecido naquela época na sinagoga. Jairo, ele vivia feliz, ele amava a sua família, ele trabalhava por sua família. E um dia, Jairo saiu para trabalhar e a mamãe estava com a sua filha de casa. E de repente, ela começa a colocar a mãozinha na cabeça da filha e ela começa a ver que a sua filha começa a adoecer. E a sua filha começa a ficar dodó e ela dizia assim: tá doendo. E ela começa a dizer que ela estava com dor, que ela estava começando a sentir alguma coisa. E é ruim quando nós ficamos doentes, não é verdade? Quando dá uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor na barriga, nós ficamos ruim. A gente quer tomar um remédio para logo melhorar. Às vezes, nem sempre as crianças gostam de tomar um remédio, não é verdade? Mas naquela época, a medicina era diferente de hoje. Nós não tinha tanto, não era tão acessível como hoje. E de repente aconteceu, sabe o quê? Alguma coisa que não era para acontecer naquela família. Aquela mãe, ela começou a ver que aquela menina piorava. Ela começou a ver que aquela menina piorava. E de repente ela chamou: Jairo, Jairo, por favor, a nossa filha está morrendo, corre! E Jairo foi correndo e ele disse: Não, eu vou procurar alguém, vou procurar alguma coisa, sei lá, não sei o que eu vou fazer, não pode morrer agora. Vou procurar o médico. E aquela família começou a ficar desesperada, porque o que mais eles tinham de precioso era a sua filha. E agora ela estava doente, ela estava pronta a morrer. E sabe o que foi que Jairo fez? Jairo saiu. E Jairo saiu. E ele foi correndo. Isso, pode vir, Jairo. E ele chegando lá os médicos começaram a examinar a menina. Jairo, não temos mais o que fazer. E os médicos disseram que não tinha mais o que fazer. E aquela família começou a chorar no desespero, porque eles sabiam que aquela menina não ia mais voltar, que aquela menina ia morrer. Mas de repente, Jairo ouviu que Jesus estava vindo de um barco do outro lado e que Jesus ia passar por ali. E ele foi correndo até Jesus e ele disse: Jesus, a minha filha está morrendo. Vamos comigo na minha casa, que ela pode ressuscitar. Tu vai orar e ela vai ressuscitar. Tem poder para isso. Vem comigo. E quando Jairo estava indo para casa com Jesus, a Bíblia nos conta de uma outra história, que de repente se aproximou uma mulher perto de Jesus e tocou nas suas vestes. E Jesus disse algo naquele instante: alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. E os discípulos estavam ali. E de repente um dos discípulos disseram assim: Mestre, a multidão te aperta.
Quem te tocou? E os discípulos começaram a questionar a Jesus, dizendo que que a multidão estava apertando ele, que ninguém tinha tocado nele. E de repente aquela mulher, com vergonha, ela se levantou e ela disse assim: Mestre, fui eu que te toquei. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher, ela sofria 12 anos com uma enfermidade que era incurável. Há 12 anos ela sangrava. E sabe o que Jesus disse para ela? Mulher, a tua fé te salvou. E ela se levantou naquele mesmo instante. E naquele mesmo instante, a Bíblia disse que ela saiu curada. Glória a Deus! Mas sabe o que me chama a atenção? É que aquela mulher, ela sofria 12 anos. E você sabe que idade que tinha a menina? 12 anos. Por que Jesus curou primeiro aquela mulher que tocou na sua barra, das suas orlas do seu vestido, e não curou aquela menina que estava morta primeiro? Porque Jesus curou a primeira geração para depois curar a segunda geração. Porque nós precisamos de pais sadios, mães sadias, para depois ter filhos sadios. E Jairo continuou indo com Jesus até a casa de Jairo. E outro fato interessante aconteceu. Quando Jesus chega na casa de Jairo, lá tinha algumas mulheres. Vem você aqui para mim, você. Naquela época, sabe o que acontecia? Quando morria alguém, eles pagavam para chorar. E quando Jesus chegou naquela casa, estava muito choradeiro. E Jesus disse assim, ó: entra comigo. Entra comigo. Pedro, Tiago e João. E os pais da menina. Jesus disse que queria somente essas pessoas na casa de Jairo. Jesus expulsou todas as pessoas. Pode sair, mano. Jesus expulsou todas as irmãs lá, Jesus expulsou todos eles lá da casa de Jairo. E quando Jairo viu que Jesus estava em sua casa, Jairo tinha uma certeza, sabe do quê? De que Jesus curaria sua filha. Só que quando ele estava lá conversando com aquela mulher, alguém disse para Jairo assim também: Jairo, a menina já está morta, não perturba mais o mestre. E Jesus disse para Jairo assim: Jairo, crê somente. Quando Jesus chegou na sua casa, ele colocou as mãos nas meninas. Talita cumi, seja curada, levanta. E ela levantou. E a menina ressuscitou. Ela estava morta e Jesus ressuscitou. E sabe o que Jesus disse ainda? Jesus disse assim, ó: Dê pão a ela. Dê alimento a ela. E sabe por que Jesus disse essas palavras? Dê pão a ela, dê alimento a ela. Porque nós precisamos se alimentar da palavra do Mestre todos os dias. A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E essa é uma história fantástica. Sabe por quê? Porque aquela menina não era para ter ressuscitado. Os amigos diziam assim: ô Jairo, não vai atrás, é para morrer mesmo. Mas não. Jesus chegou e entrou com providência naquela família. Jesus ressuscitou aquela menina. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: mamãe, papai, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história. Eu não sei o que está acontecendo lá na sua casa, o que você precisa de um milagre. Mas o meu Jesus está aqui. E Ele está dizendo assim, ó: deixa eu ir na tua casa. Faça como Jairo, me leva para a tua casa, que eu vou fazer o milagre. Eu tenho um milagre para realizar na tua casa. É isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. Não importa quanto tempo que você esteja orando, minha irmã.
trabalha no nosso tempo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meus amados. Deus abençoe vocês. E eu quero convidar vocês, crianças, e essa amada igreja para se colocar de pé neste momento. Eu não sei o que você chegou aqui, com que dificuldade você chegou aqui. Talvez precisando de um milagre na sua casa. Sabe, tem muitos papai, muitas mamães vindo falar com Jesus somente na casa do Senhor. Não querem mais levar Jesus para sua casa. Mas essa noite eu te convido a levar Jesus para sua casa e deixar que Ele faça o milagre. E eu quero convidar você, eu quero convidar as crianças para brincar com a tia Shirley. Eu quero orar por vocês nesta noite. E vocês vão orar por papai e por mamãe. Tá? E vocês vão orar assim: Jesus, na minha casa precisa de um milagre. E eu te convido a não entrar na minha casa. E Jesus vai entrar na sua casa nesta noite. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar as crianças ali também. Vem cá. Cordeirinho de Cristo. Vamos orar aqui junto com a tia Chile. Vamos orar? Falar com o Papai do Céu. Glória a Deus. Vamos pedir para o Papai do Céu entrar na nossa casa nessa noite. Eu quero, assim, ó, junto meus pezinhos. Isso. As minhas mãozinhas também, para ninguém ficar cutucando o outro. E nós vamos orar com o Papai do Céu. Amanhã a tia Chile vai contar uma história do céu muito bonita, que vai falar sobre o céu. Eu quero que amanhã vocês convidem mais um amiguinho. Vem cá, meus amores, desculpa, me perdoa, eu não vi vocês lá. Vamos orar. Vamos orar aqui com a tia Chile. Isso. Você vai pedir para o Papai do Céu entrar, fazer um milagre na sua família, tá bom? E Papai do Céu, vem cá, meu amor. E Papai do Céu vai ouvir vocês. Vamos orar? A igreja levanta a mão. Aqui tem crianças. A criança, quando ora, ela é sincera. E você vai orar aí no seu banco. Você vai abençoar essas crianças que estão aqui nessa noite. E eu quero ouvir vocês, papai, você mamãe, você papai, você mamãe, orando pelo seu filho que está aqui nessa noite. Você ouviu uma mensagem nessa noite simples, ilustrada. Eu resolvi não usar as gravuras, usar o pessoal que estava aqui. Mas eu creio que Deus falou no seu coração. Eu não sei o que você está precisando lá na sua casa. Mas o mestre do mestre está aqui. E faça como Jairo. Convida Jesus para ir na sua casa. Quebre os paradigmas. Jairo era um homem muito conhecido da sociedade. Talvez você tenha alguma coisa que te impeça de levar Jesus para a tua casa. Tire esse empecilho e leve Jesus para a tua casa. Que Ele vai operar um milagre nessa noite. Vamos orar, meus amores. Vamos fechar nossos olhos agora e falar com o Papai do Céu. Meu Deus, nós estamos na Tua presença. Hoje, Senhor, iniciou-se um congresso contigo. E congresso contigo não é apenas brincadeira, mas é a Tua palavra sendo pregada, sendo ministrada.
missionário. Aqui quem tem crianças com desejo de ser pastor. Aqui tem criança com desejo, Senhor, de pregar a tua palavra. Ah, Jesus, levanta criança nessa noite para fazer a diferença nessa igreja. Levanta criança nessa noite, Jesus, para fazer a diferença neste lugar. Usa, Jesus, queridos, pequeninos em tuas mãos. Eu peço a tua bênção, Jesus, sobre a vida deles. Muitos pais têm orado, Jesus querido, por essas crianças, Senhor. Abençoa, Jesus querido, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção. Aleluia, amém, Jesus, amém. Louvado seja o teu nome. Meus amores, fica aqui, não volto, peraí. Espera, só um pouquinho, meus amores. Cadê papai e mamãe que está aqui? Tem papai e mamãe dessas crianças aqui? Levanta a mão. Tem, vem cá. Vamos orar. Eu quero pedir para aquela irmã líder e a mulher do pastor e você me ajudar a orar pelas crianças que não têm pais aqui. O Espírito Santo está me dizendo aqui, falando no meu ouvido, que nós precisamos orar por essas crianças e quebrar as maldições que foram lançadas sobre elas. Há crianças aqui que foi lançada maldições. Maldições. Aqui, cadê papai e sua mamãe? Isso, fica ali com ela. Fica ali com ela. Tem criança chorando. Não se assuste. Ela está sentindo a presença de Deus, meu amor. Não se assuste. Isso. Thaís, vem cá, Paulo. Vem cá, adotar uma criança para vocês orar. No Robson, vem cá, irmão Robson. Adote uma criança que não tem pais aqui. Vamos orar por essas crianças. Tem criança sobrando? Eu não quero nenhuma criança sobrando aqui. Adote uma criança nessa oração, neste momento. Você vai quebrar todas as maldições lançadas sobre essas crianças. Satanás tem lançado maldição em algumas crianças aqui, dizendo que elas vão ser um grande traficante. Mas em nome de Jesus não vai acontecer. Vai ser ao contrário, vai ser um grande pastor e um grande missionário. Em nome de Jesus, todas as maldições vão ser quebradas nessa noite. E você para, seu irmão que está com a criança, pastor, me ajude a orar. Essas crianças não vão ser deixadas na oração de Jesus. Jesus já pagou um novo preço lá no Calvário por essas crianças. E nós não vamos abrir a mão delas.
Senhor. Glória.